Evangelho de João, capítulo 7, começando no verso 37. No último dia da festa, o dia mais importante, Jesus se colocou em pé e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como diz a Escritura, rios de água viva correrão do interior de quem crê em mim. Ele disse isso referindo-se ao Espírito que os que nele crescem haveriam de receber, porque o Espírito ainda não havia sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Amém. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos reunidos aqui e temos lido a Tua Palavra, porque nós queremos ser ministrados pelo Teu Espírito Santo. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, para que possamos conhecer as Escrituras Sagradas. Espírito Santo de Deus, vem e revela Jesus nos nossos corações, traz a revelação da Tua Santa Palavra, trabalha em nossas vidas e aperfeiçoa-nos, para que o nosso viver glorifique o Santo e Trino Deus. No nome de Jesus nós oramos, te dando graças por tudo. Amém. Amém, queridos. Então vamos falar hoje sobre esses rios de água viva. O texto diz aqui que no último dia da festa, o dia mais importante, como vocês lembram, nós estamos aqui estudando, o texto está falando sobre a comemoração da festa dos tabernáculos. E esse dia, que é considerado aqui o último dia, o mais importante dos dias, provavelmente, e depois a gente vai falar por que mais sobre isso, provavelmente é o 8º dia. A festa durava 7 dias, eram 7 dias de celebrações, e o 8º dia era um dia chamado dia de descanso, mas também era um dia que a palavra de Deus fala que era uma santa convocação, era uma reunião solene, não havia nenhum tipo de cerimonial, mas era um tempo de muita oração e meditação em tudo aquilo que tinha acontecido naqueles 7 dias. Você pode ver isso lá em Levítico capítulo 23, verso 36, Números capítulo 29, verso 35, e Neemias capítulo 8, verso 18. Depois que o povo volta do cativeiro, eles leem as Escrituras e eles voltam a celebrar esta festa, chamada Festa dos Tabernáculos. Festa dos Tabernáculos, ou Festa das Cabanas, porque nesses 7 dias o povo habitava em cabanas, eles faziam cabanas e habitavam nessas cabanas para relembrar a jornada pelo deserto, onde eles viveram em cabanas, né? Eles faziam tendas e depois levantavam acampamentos, chegavam em outro lugar onde a nuvem parava, ali eles montavam acampamento de novo, o povo fazia suas tendas, suas cabanas, e então, para celebrar isto, foi instituída a festa das cabanas. E nesta festa também, eles agradeciam a Deus por toda a provisão de Deus, porque assim como lá no deserto houve uma provisão de Deus para eles, então eles celebravam isto, e não só a provisão de Deus no tempo do deserto, mas a provisão de Deus em todos os tempos, a boa colheita que Deus dava para a nação de Israel. Então neste dia eles celebravam, nesta festa eles celebravam ao Senhor e faziam menção da chuva que o Senhor enviava a cada ano para que houvesse uma boa colheita. E é importante a gente lembrar desse aspecto da chuva, das águas, porque vai ter muito a ver com tudo o que nós vamos estudar nesta manhã. Outra coisa que eles lembravam durante essa festa era
as duas vezes em que Deus fez o milagre de tirar a água da rocha, quando o povo não tinha água para beber, e então o Senhor fez com que água brotasse da rocha, e o povo então bebeu e ficou plenamente saciado. Então tudo isso está associado a esta festa, e há uma associação também, como eu falei, da chuva. E nós não vamos ler agora, vamos ler depois, mas só para você ver que toda essa festa tem todo um embasamento nas Escrituras. Por que eu vou falar isso? Tem um embasamento nas Escrituras. Porque se você for ver lá em Êxodo, quando a festa foi instituída, você não vai notar nada destas coisas. Ok? Falando das águas, da chuva, você não vai notar estas coisas lá em Êxodo. A festa apresentada em Êxodo tem uma característica um pouco diferente desta que está sendo celebrada agora em Israel, ok? Mas lá em Zacarias, não lê agora, nós vamos ler esse texto daqui a pouco, mas lá em Zacarias capítulo 14, versos 16 e 17, há uma menção sobre as águas e sobre a chuva. Ok? Então, essa festa dos tabernáculos, e como acontecia agora, como eu volto a dizer, não há uma menção dessa cerimônia lá em Êxodo, mas há um grande embasamento bíblico, tá? Que a gente não sabe ao certo quando esse cerimonial começou a fazer parte da festa dos tabernáculos. Lá no livro de Samuel, no primeiro livro de Samuel, capítulo 7, verso 6, uma pequena menção sobre tirar água do poço e derramar esta água no altar. Há uma menção sobre isto, mas a gente não pode ligar especificamente à festa dos tabernáculos, ok? Mas praticamente 200 anos antes de Cristo, esse tipo de cerimônia ficou muito forte em Israel, porque você sabe, eles tinham voltado do cativeiro e se levantaram muitos inimigos para mais uma vez destruir a nação de Israel. Foi aí nessa época, nós já estudamos sobre isso com o Luciano, que se levantaram os fariseus, onde eles começaram a trazer de volta as tradições de Israel, para que Israel não perdesse tudo aquilo que eles tinham vivido na presença de Deus. Então, os registros históricos sobre esse cerimonial na festa dos tabernáculos, ele é muito forte a partir do ano 200, mais ou menos 200 antes de Cristo. Ok? Tudo bem até aí? Então, o que a gente chega à conclusão é uma festa bem antiga, embora não está registrada lá. Esse cerimonial não está registrado no livro de Êxodo, mas era uma festa bem antiga em Israel, e a gente faz essa menção de primeiro livro de Samuel, capítulo 7, verso 6. Se você anota aí, depois você pode ler. Então, repetindo essa cerimônia, não agora a festa, mas a cerimônia, ela tinha a intenção de reconhecer toda a bondade de Deus em enviar a chuva, e com a chuva uma boa colheita para o povo. Então eles tinham um suprimento abundante. E durante essa festa também, além da gratidão pelas chuvas passadas e a grande colheita, havia oração para que nesse próximo ano Deus também enviasse, na sua graça, na sua bondade, Deus também enviasse chuva novamente. Porque a gente, estudando lá no Velho Testamento, a gente pode ver claramente que Deus havia falado que se o povo andasse na sua presença não faltaria chuva, mas
se o povo não obedecesse a Deus, não andasse nos seus mandamentos, nos seus estatutos, o céu poderia se fechar sobre eles. Ok? Então, durante esta cerimônia, eles rogavam a Deus que na sua graça, na sua misericórdia, na sua bondade, Ele não fechasse os céus, mas que Ele enviasse chuva para o povo. E acrescentando a isso, essa festa, essa cerimônia também apontava para a esperança que eles tinham da vinda do Messias, onde então Deus traria grandes bênçãos espirituais sobre toda a nação de Israel. E então nos 7 dias desta festa, com exceção do 8º, como eu já falei, nesses 7 dias havia esta cerimônia. Era uma procissão liderada pelos sacerdotes, e eles desciam até o tanque de Siloé com um vaso de ouro. Hoje está difícil aqui. E eles enchiam então esse vaso com a água do tanque de Siloé, entravam no templo, e lá no templo havia um funil, e eles jogavam esta água no funil, e esse funil levava as águas até a base do altar. Então toda a água tirada do tanque de Siloé era derramada sobre o altar. E isso, então eles faziam todos os dias, durante os 7 dias, antes da oferta do sacrifício matinal. Então, enquanto essa água era derramada, os sacerdotes começavam a cantar os salmos, do Salmo 113 ao 118. Então, durante todo esse ritual, de ir no tanque de Siloé, voltar e derramar a água no altar, eles cantavam os salmos, do 113 ao 118, ok? E agora nós vamos entender porque a gente falou provavelmente o 8º, porque há uma linha de pensamento que este grande dia é o 7º. E por que o 7º? Porque no 7º dia eles faziam 7 vezes esse ritual. Havia 7 procissões, onde o sacerdote com o seu jarro de ouro ia até o tanque de Siloé e voltava para o templo e jogava a água, e essa água chegava no altar. E eles cantavam do Salmo 113 ao 118, e isso então acontecia 7 vezes. Ok? Quando eles chegavam no Salmo 118, então os sacerdotes começavam a cantar o verso 25 do Salmo 18, eles começavam a declamar muito forte esta frase: salva-nos, Senhor, nós te pedimos, ó Senhor, nós te pedimos, envia-nos prosperidade, que era uma referência à chuva, ok? Não é essa prosperidade que se prega hoje em dia, que não é nada bíblica, ok? Então a prosperidade aqui era a chuva. Eles pediam que Deus mandasse chuva para que eles tivessem uma boa colheita. Uma boa colheita, você sabe que não vem do nada. Uma boa colheita exige um bom plantio, ok? Então essa prosperidade maluca que se prega hoje em dia não tem nada a ver com a Bíblia, porque essa turma não quer trabalhar para ficar rico, não é? Então, ok? Eles pediam chuva, mas eles iam lá e aravam a terra, e plantavam, e colhiam, e vendiam o fruto da colheita, e assim por diante, ok? Prosperidade bíblica é trabalho. Ok, gente? Não é dinheiro caindo do céu, não. É trabalho. Quando Deus fala em prosperidade lá em Deuteronômio, Ele fala: não se esqueça que o Senhor te dá forças para adquirir riquezas. Isto é, o Senhor te dá forças, você trabalha e adquire riquezas. Que não faz parte da nossa mensagem, só um pequeno parênteses aqui, ok? Então eles cantavam isto, e o clima
crescia muito, né, o clima espiritual ali. Imagina, 7 vezes acontecendo esse derramar da água, a entoação 7 vezes do Salmo 113 ao 118, e 7 vezes o sacerdote fazendo esta oração. E então isso era chamado o grande Halel, o grande dia da festa. E aí a gente não sabe ao certo se Jesus fez essa proclamação no 7º ou no 8º. Os 2 dias eram extremamente importantes e os 2 dias eram extremamente propícios para a declaração que Jesus fez. Ok? Continuando, a gente vê aqui a importância de tudo isto. Então, era uma festa que vinha gente de todos os lados, todos os peregrinos vinham para participar de todo este ritual. Mesmo os judeus que estavam espalhados por todo o Império Romano se concentravam em Jerusalém para este grande dia. E parece que eles faziam também, não como comércio, entenda bem, porque há uma deturpação de muitas coisas hoje em dia, mas eles faziam vasos de cerâmica e eles gravavam, na argila algumas cenas deste ritual, e esses peregrinos levavam para casa, mas não era amuleto, era algo para trazer lembrança. Ok? Existe uma diferença muito grande em você ter um objeto para te dar sorte, sorte espiritual, e um objeto que te traz lembrança das coisas que o Senhor faz. Ok? E a tradição judaica também, isso não está na Bíblia, mas a tradição judaica, a história mostra que durante esses dias também havia uma leitura de Zacarias capítulo 14, versos 16 e 17, e também a leitura de Ezequiel capítulo 47. Mais uma vez eu falo, não vamos ler agora, daqui a pouco a gente vai ler e ver a importância de tudo isto, tá? Eu só estou falando sobre como acontecia todo esse cerimonial. E então estas passagens juntas de Zacarias e Ezequiel, elas ensinavam que água viva fluía de Jerusalém ou do templo, levando vida para toda a terra de Israel. Ok? E essa cerimônia, toda essa cerimônia das águas não era realizada no 8º dia. Nesse 8º dia, então, volto a dizer, só havia uma reunião solene de meditação em tudo que havia acontecido e oração. Então parece que, no nosso entendimento, que o 8º dia realmente era o dia mais propício. Pode ser que João tinha em mente esse dia quando ele disse no último dia, ok? Para Jesus fazer toda essa proclamação. Se nesse dia não havia o derramar das águas, e o povo ficava pensando, em todo aquele cerimonial que aconteceu 7 dias, e no 7º dia 7 vezes, e eles tinham essa imagem muito viva em suas mentes, da água sendo derramada, mas naquele 8º dia não tinha água sendo derramada, e eles pensando na água, Jesus se levanta para dizer: quem tem sede, venha a mim e beba. Ok? Então, em termos gerais, o pronunciamento de Jesus fica muito claro, que ele é o cumprimento de tudo aquilo que eles estavam festejando nesta festa dos tabernáculos. E a festa, na verdade, era uma antecipação de tudo aquilo que Jesus se tornava agora. Ele era, mas se tornava visivelmente. A gente nunca pode esquecer isso, tá? Jesus sempre foi, mas agora ele está fazendo isto ficar visível diante do povo. Então, nada em Jesus, nada no Espírito Santo tem início nestes dias. Eles sempre foram, ok?
E agora vai se tornando visível para as pessoas. Então, se Isaías, lá no capítulo 55, no verso 1, já convidava o povo para vir e beber de graça, sem dinheiro, Jesus agora estava tomando para si essas palavras. Olha, aquilo que Isaías disse, para vocês virem as águas, ele estava se referindo a mim. Ok, queridos? Tudo bem até aí? Então nós precisamos entender tudo o que Jesus está de fato falando aqui, de quem Ele é e aquilo que Ele fez por nós. Amém? Então vamos lá. Vamos detalhar mais um pouquinho este verso aqui. Vamos pegar a primeira frase aqui. Se alguém tem sede, vamos pensar aqui. Se você está numa terra deserta, onde você não tem água ao seu alcance, e o calor é muito forte, você vai se sentir confortável com isto? Você vai desejar uma barra de chocolate, por exemplo? Por mais que você goste de chocolate, você vai querer um doce? Você vai querer algo salgado, um arroz com feijão? Você sabe que naquele momento, ou você bebe água, ou você morre. E então tudo que você tiver, você vai dar em troca de um copo de água. É isso? Você será capaz de pagar R$1.000 em um copo de água? Ou não? Você vai, não, eu fico com esses R$1.000, morro, mas não abro mão dos R$1.000. Aí alguém chega, não, ó, era 1.000, agora é 10.000. Ou você dá os 10.000, você, não, prefiro morrer do que pagar 10.000 num copo d'água. Alguém faria isso? Então aí a gente começa a entender o que é sede. E a gente vai notar que a sede é um anseio muito agudo e chega a ser torturante. Que não importa quem seja, pode ser a pessoa mais forte ou a mais debilitada, o efeito da sede é o mesmo. Não, a sede não é diferente nem para o forte nem para o fraco, nem para o rico nem para o pobre. A sede é igualmente torturante para qualquer pessoa, ok? Por isso a sede é um símbolo muito apropriado aqui para a salvação e a vida eterna. Então, o convite que Jesus está fazendo aqui é para quem tem sede. A gente já leu aqui, a gente já sabe, né? E mesmo antes de ler, a gente já ouviu esse texto muitas vezes. A gente sabe do que Jesus está falando aqui. Que o texto fala, e ele estava se referindo ao Espírito Santo. Então, queridos, toda a riqueza que vem do Espírito Santo, e aí você tem que pôr tudo que envolve a sua salvação, tudo que envolve a graça de Deus, porque é tudo ministrada pelo Espírito Santo de Deus. Tudo isto, para você tomar posse, você tem que ter um ardente anseio por estas coisas, ok? Então o ponto de partida de Jesus aqui, é que nós precisamos ter uma profunda convicção da nossa miséria, do nosso estado lamentável, e juntamente com isto, um grande desejo pela salvação que vem somente dele. Então a sede aqui significa um anseio na alma. Esse anseio vem por causa da convicção de pecado, do seu estado. Esse desejo, essa sede vem pelo seu desejo de ser perdoado, pelo desejo de uma consciência
em paz com Deus. Então, o homem que reconhece, e tudo isto é obra do Espírito também, mas o homem que reconhece que é um pecador e busca o perdão, aquele que está sensivelmente ciente da sua necessidade, da sua alma, e com sinceridade de coração, deseja obter a ajuda que vem do Senhor. Ok? Então a gente está definindo sede. E Jesus disse, aquele que tem sede. Ok? Tudo bem até aí, queridos? Vamos dar uma lida aqui em Lucas, capítulo 1. O Cântico de Maria. Lucas capítulo 1, verso 46 em diante. Ela diz assim: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. É interessante aqui, né? Maria precisava de um Salvador. Mas não é o nosso caso agora de estudo. Porque deu atenção, olha só, porque deu atenção à condição humilde de sua serva. A partir de agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o poderoso fez grandes coisas para mim, o seu nome é santo, e a sua misericórdia passa de geração para geração sobre os que o temem. Manifestou o poder com seu braço, dispersou os que eram arrogantes nos pensamentos do coração, derrubou dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Aos famintos encheu de bens, e de mãos vazias mandou embora os ricos. Olha só, queridos, uma pessoa que não tem sede, uma pessoa que se julga rica, como que ela sai das mãos diante da presença de Deus? De mãos vazias. Mas aquele que está faminto, aquele que está sedento, o que a Bíblia diz aqui? Aos famintos encheu de bens. Ok, gente? Então, tudo bem, a gente está definindo aí, então, a sede. Então, o verdadeiro significado, para a gente chegar mesmo à conclusão aqui da sede, a gente pode ver na reação das pessoas que ouviram a pregação do Evangelho. Por exemplo, lá em Atos capítulo 2, verso 37, quando Pedro faz o seu primeiro sermão, olha a reação daquelas pessoas que estavam ouvindo. Ao ouvirem isto, eles ficaram com um coração pesaroso e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: irmãos, que faremos? Então, a palavra de Deus causou o que no coração dessas pessoas? Primeiramente, um peso. Ok? E esse peso levou essas pessoas a entenderem que elas tinham que tomar uma atitude. Que faremos? E então aí Pedro vai apresentar a obra maravilhosa e graciosa do Senhor. Ok? Mas a gente pode notar ainda em Atos capítulo 16, verso 30, o carcereiro de Filipos, quando ele viu a ação de Deus libertando Paulo e Silas da prisão, e ele percebeu que ele não tinha esse Deus. E ele então diz assim, diz a palavra de Deus, levando-os para fora, disse: senhores, que preciso fazer para ser salvo?
Então veja, nasce dentro da pessoa uma sede, que ela precisa de uma ação externa, para que ela seja salva. Não é algo que ela pode fazer por ela mesma. O coração começa a pesar. É como a sede, a pessoa começa a entrar em desespero. E ela precisa de alguém. Ela precisa de um Salvador. Então é para essas pessoas que Jesus está dizendo: quem tem sede, venha a mim e beba. Ok? Como eu disse, provavelmente Jesus tinha em mente aqui também a passagem de Isaías capítulo 55, verso 1, que diz assim: ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde. Então, o que a Bíblia está dizendo? Você tem sede? Você não tem o que fazer? Você não tem como obter esta água? Vem a mim. Ok? Então, o que Isaías estava aqui atribuindo ao Deus Altíssimo, né? Agora está se cumprindo na pessoa de Jesus. E o que Jesus está dizendo: venha para mim, eu sou o único que pode saciar plenamente a sede de todas as pessoas. Ok? Jesus chama para Ele a salvação. Ele é único. Se alguém tem sede, Ele não diz: se você tem sede, você pode vir a mim. Mas também você pode ir para Maria, você pode ir para José, para Pedro, para esse, para aquele. Não, ele diz: se alguém tem sede, venha a mim. Ok? Ele é o único. Ok, queridos? Mas basta ir. Ele diz: venha a mim e beba. Então a gente já falou bastante sobre essa questão de comer e beber do corpo de Cristo, né? Não preciso repetir, né? Se você precisa de uma repetição, vai lá no site, acessa lá a pregação sobre isto e ouça de novo, que não dá para a gente falar tudo de novo agora. Ok? Mas o que Jesus está declarando aqui, que Ele é uma fonte inesgotável, de ampla e abundante, que supre todos aqueles que vão a Ele para beber, e ninguém será frustrado em suas reais necessidades. Ok? Quando Ele diz beba, Ele fala: satisfaça-se em mim, tenha plena satisfação, porque eu tenho tudo o que você precisa para as suas reais necessidades. Ok? Tudo bem até aí, queridos? E aí ele continua. Eu estou seguindo o nosso texto aqui, tá? Da Almeida 21. Como diz a Escritura: rios de água viva correrão do interior de quem crê em mim. Mas nunca vamos esquecer que pode ser que esse, como diz a Escritura, se refere ao crer. Ok? Tudo bem, gente? Como não existe uma pontuação, a gente pode jogar aqui, como diz a Escritura, para da forma como a Bíblia diz que nós precisamos crer em Cristo. Por que a gente diz isto? Porque sempre que a Bíblia se fala assim, como está escrito, há uma referência a um texto da Bíblia, do Velho Testamento. Ok? Só que a gente não vai encontrar um versículo específico falando de rios de águas vivas fluindo do interior de quem crê. Tudo bem? Mas por um outro lado, Isaías 44, no verso 3, o Senhor diz assim: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre a tua descendência.
Então veja, Deus usa a palavra derramarei a água, imediatamente ele diz derramarei o meu espírito. Ok? Tudo bem aí? Zacarias capítulo 14, verso 8, que eu já falei várias vezes, finalmente vamos ler, né? Zacarias 14, verso 8, diz assim: naquele dia, águas vivas fluirão de Jerusalém, metade delas para o mar oriental e metade para o mar ocidental, e isso acontecerá tanto no verão como no inverno. Então o texto está dizendo o que, queridos? Que de Jerusalém, e Jesus está onde? Agora falando sobre isto, a água vai se espalhar para onde? Para todos os lugares. Ok? Em épocas específicas? Não, em todo o tempo, né? Tanto no verão como no inverno. Não importa o clima que está fazendo, a água está fluindo. Amém? Ezequiel 47. A partir do verso 1 até o 9. Diz assim: depois disso, ele me levou de volta à entrada do templo, e vi água saindo por baixo da soleira do templo, em direção ao oriente, pois a frente do templo dava para o oriente. E a água descia para o lado sul do templo, ao sul do altar. Então ele me levou para fora, pela passagem da porta norte, e me fez dar uma volta pela passagem de fora até a porta exterior, pela passagem da porta oriental, e vi água saindo pelo lado sul. O homem saiu para o oriente, levando na mão uma corda de medir. Ali ele mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que batiam na altura do tornozelo. De novo mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que batiam na altura dos joelhos. Outra vez mediu 1000 e me fez passar pelas águas que batiam na altura da cintura. Ainda mediu mais 1000 côvados, e era um rio que eu não podia atravessar, pois as águas tinham subido, tornando-se um rio que não se podia atravessar, a não ser a nado. E ele me perguntou: viste, filho do homem? Então me levou e me fez voltar às margens do rio. Quando voltei, vi um grande número de árvores de cada lado do rio. Então ele me disse: essas águas saem para a região oriental, descendo para Arabá, entrarão no Mar Morto, e ao entrarem as águas salgadas, estas se tornarão doces, e por onde quer que o rio passe, haverá todo ser vivo que vive em enxames e muitíssimos peixes. Porque essas águas chegarão lá para que as águas do mar se tornem doces, e para onde quer que este rio passe, e por onde quer que esse rio passe, tudo viverá. Ok, queridos? Então o que Jesus está mostrando aqui, que se nós crermos em Jesus, e eu volto a dizer, da forma como as Escrituras dizem, e nós precisamos pegar então toda a Escritura e ver tudo que como ela apresenta Jesus, como Jesus se apresenta a nós, como que o Espírito Santo, através das Escrituras, revela Jesus no nosso coração, e abraçando todo esse contexto da palavra de Deus. Então, estes rios de água viva começarão a correr no nosso interior e do nosso interior. Ok? Agora note, e aí existe uma outra polêmica entre os teólogos, se Jesus estava se referindo que as águas vivas floriam do interior dele ou do interior daquele que cresce nele. Eu creio que as duas alternativas na nossa vida,
Amém, queridos? E a gente pode ainda pensar nessa obra diversificada, essa graça diversificada, indispensável para nossas vidas, como algo que vai se tornando perpétuo, né? Essa obra, essa abundância dos dons do Espírito, que aqui está sendo prometida, não é algo que se isola, mas é algo que vai sendo constante nas nossas vidas. Amém, queridos? Agora, como eu estou dizendo, é algo constante, não é algo que acontece no primeiro dia. Você entrega a sua vida para Jesus, o Espírito Santo entra em você, num estalo de dedo, pronto, você já é um pequeno Cristo. Não, é uma obra constante. E por isso que nós precisamos ter essa sede constantemente e constantemente irmos beber de Cristo. Amém, queridos? Não é um ato único. Ok? Tudo bem até aí? Deixa eu ler uma frase de Calvino sobre isso, que eu achei bem interessante. Ele diz assim: somos lembrados de quão pequena é a capacidade da nossa fé, visto que as graças do Espírito quase sempre chegam a nós em gotas, as quais fluiriam como rios, caso dessemos a devida admissão a Cristo, isto é, se a fé nos capacitasse para recebê-lo. Deu para entender? Ele fala, olha, existe um rio que está fluindo, mas parece que a gente só recebe gotas. E por que isso acontece? Porque nós não vivemos em fé como deveríamos viver. Ok? A Bíblia diz que nós devemos viver pela fé. Mas, queridos, muitas vezes nós vivemos pelas nossas próprias forças. Tentamos viver, até mesmo a vida cristã, nós queremos viver pela nossa própria força. Queremos nos obrigar a obedecer a palavra de Deus. Como que se pelo nosso esforço nós poderíamos fazer alguma coisa. Quando tudo é obra da fé. É Deus agindo em nós, quando nós damos lugar à fé. Dá para entender isso? Então existem rios fluindo, mas a gente consegue algumas gotas. Então nós precisamos repensar a nossa vida cristã. Talvez estamos só nos esforçando para ser bons cristãos. E a palavra de Deus é muito clara quando diz, não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito. E é isso que Jesus está dizendo aqui, é o Espírito. É o Santo Espírito de Deus agindo nas nossas vidas. E aí, queridos, volta a questão, a sede. O Espírito Santo vai fluir como um rio na medida da nossa sede. Ok? Rapidamente, pensa aí, de que você tem tido sede nestes dias? O que você mais quis receber nessa semana que passou? Você não precisa falar nada, só pensa. Ok? Agora, o que é interessante aqui na passagem que nós lemos do livro de Ezequiel, e o que a gente pensa aqui no que Jesus está falando, rios de água viva correrão do interior, e não fala que será no interior, que é algo que vai ficar acontecendo lá dentro. Não é um turbilhão acontecendo dentro de você, mas é algo fluindo de você. É lógico, flui em você, mas flui de você.
E aqui a gente pode pensar no que o profeta Ezequiel estava falando, que a transformação que essas águas vão causar por onde ela passa. E então a gente pode pensar nessa transformação que acontece na nossa vida, mas como a nossa vida deve influenciar tudo ao nosso derredor. Porque a Bíblia diz que por onde o rio passava, a margem ia ficando frutífera. Quando essa água entra no Mar Morto, que é um mar extremamente salgado, uma grande quantidade excessiva de sal, que você nem afunda se você deitar nas águas ali, ele vai transformar essa água salgada em água doce. O que significa isso? Vai inverter. Então, a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, ela muda a nossa forma de ser, muda o que nós somos. Por isso a Bíblia diz: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E não é um esforço nosso, mas é uma ação dessa água, do Espírito Santo de Deus. E na medida em que Ele nos muda, Ele muda as coisas ao nosso derredor. Ele começa a atingir pessoas ao nosso derredor. Amém, queridos? Amém? E aí mais uma vez aqui, de quem crê em mim? Então, o que a Bíblia está dizendo é que a única maneira de nós irmos a Cristo e receber os rios de água viva é pela fé, né? É através de nós crermos, isto é, nós abraçarmos a Cristo da forma como Ele é nos apresentado nas Escrituras, com todo o seu poder, com toda a sua graça, com toda a sua justiça, com tudo que Ele é e com todos os dons do Espírito Santo de Deus. Amém? E continuando aí o verso 39, ele disse isso, referindo-se ao Espírito, que os que nele crescem haveriam de receber, porque o Espírito ainda não havia sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Então aqui fica claro, queridos, que tudo o que Jesus estava falando, e que os textos do Velho Testamento estavam realmente, era uma antecipação do que o Espírito Santo haveria de fazer em nossas vidas. Então, a gente já estudou várias vezes que a água também ela é um símbolo do Espírito Santo de Deus. Porque como o próprio nome dele diz, ele é santo, ele é puro. E a ação do Espírito Santo, a principal talvez, não sei se a gente pode dizer a principal, porque todas são importantes, mas é trazer pureza no nosso coração. Que a palavra de Deus diz que nós precisamos ser puros como Ele é puro. E aquele que é puro deve se purificar ainda mais. Ok? Então, essa ação do Espírito Santo, esse ofício para nos purificar. E ainda pensando na sede, né, nós precisamos entender que nós estamos destituídos de toda a vida. E nós precisamos dessa água que vem dele para umidificar o nosso coração. E essa água é que vai trazer esse vigor secreto dentro de nós. E vai então transformar todas as coisas. Ok? Ainda olhando para o Velho Testamento, né, e Jesus está se referindo ao Espírito Santo, em Isaías capítulo 12, vamos ler esse texto aqui para a gente entender que o que Jesus estava mostrando aqui era algo que a tradição judaica, o povo judeu,
tinha um certo conhecimento. Isaías capítulo 12, que uma das coisas na cerimônia da festa dos tabernáculos também era chamada de tirar a água, né? Que era também uma referência ao Espírito Santo de Deus. Então Isaías capítulo 12, versos 1 ao 6 diz assim: naquele dia dirás, graças te dou ao Senhor, porque embora te tenhas irado contra mim, a tua ira se afastou, e tu me confortastes. Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. Agora veja esse verso: tirareis águas das fontes da salvação com alegria, e direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai conhecidas entre os povos as suas obras, proclamai como o seu nome é majestoso, cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas, saiba-se isto em toda a terra, exalta e canta de alegria, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Então veja que Isaías já falava, né? Tirareis águas das fontes da salvação, ok? Então mostrando, queridos, que o Espírito Santo sempre foi prometido no Velho Testamento. E Jesus então está falando aqui, a Bíblia está dizendo, e ele estava se referindo ao Espírito Santo. E mais uma vez, ele vai usar a frase, os que nele crescem. Você notou quantas vezes essa frase aparece no Evangelho de João? A questão de nós crermos. E ele está dizendo aqui que o Espírito Santo seria dado àqueles que nele crescem, né? E esse nele crer não se refere somente àqueles que estavam ali ouvindo Jesus, né? E aqui eu vou defender a continuidade do Espírito Santo, dos dons do Espírito Santo, porque recebe o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, toda essa graça do Espírito Santo, não somente aqueles que creram em Jesus naqueles dias, mas todos aqueles que creem em Jesus. É o que o texto está dizendo aqui, ok? E se esse texto não basta, em João capítulo 17, verso 20, nós vamos chegar lá, se Deus permitir, Jesus na sua oração, eu não entendo porque está sempre correndo isso aqui. João capítulo 17, verso 20, Jesus disse: e rogo não somente por estes, mas também por aqueles que virão a crer em mim, pela palavra deles. Atos capítulo 2, verso 38 e 39, Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos. Essa é a resposta daquela pergunta: o que faremos? E Pedro diz: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vós, para vossos filhos, e para todos os que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então todo aquele que crê, da forma como as Escrituras ensinam, vão receber o dom do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Tudo bem até aí? E aí, finalizando, porque o Espírito ainda não havia sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Então o que fica claro aqui, queridos, é que a fonte do prometido Espírito Santo de Deus é Jesus. Tudo está em Jesus, ok? E a Bíblia diz que o Espírito só viria quando Jesus fosse glorificado.
A glorificação de Jesus implica em quê? Na sua morte, através da cruz, na sua ressurreição e na sua ascensão ao céu, ao Pai. Ok? Então, aqui não estava falando que o Espírito Santo não existia, ou que ele não tinha até este momento atuado. Tá? Porque, na verdade, ele agiu muito através dos profetas. Embora nós vemos lá, né, a gente tem citado bastante esse verso, que outrora Deus falou aos nossos pais pelos profetas, mas foi pelo poder do Espírito Santo. Ok? Então, o que fica claro, queridos, não é que o Espírito Santo passou a ter um ministério, se a gente pode usar essa expressão, que ele passou a agir somente depois que Jesus voltou para o céu e enviou o Espírito Santo. O que a Bíblia está dizendo aqui é que a vinda do Espírito Santo no reino de Cristo, a vinda do Espírito Santo para a igreja, para que o Espírito Santo habitasse na igreja, era necessário, primeiro, que Jesus morresse por nós na cruz, ressuscitasse e ascendesse aos céus, e então ele enviaria o Espírito Santo. O que a Bíblia está dizendo aqui é que o Espírito não agir ainda dessa forma, como nós estamos falando, até que Jesus foi glorificado nos céus. Ok? E então no dia de Pentecoste, essa vinda do Espírito Santo para a igreja, para agir dentro da igreja, aconteceu no dia de Pentecostes, e vem acontecendo após o dia de Pentecostes, e vai acontecer até o dia que Jesus voltar. Amém? Então, todo aquele que crê e que glorifica a Jesus, e o glorificar a Jesus é aceitar que Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou, subiu aos céus, está sentado à destra e à direita de Deus Pai, intercede por nós e voltará para nos buscar. Então, para quem crê, o Espírito Santo é prometido. E não somente é prometido, mas é uma realidade na vida de quem crê. Amém, queridos? Então, era isso que Jesus estava dizendo aqui. Nesse contexto todo, que o povo via a necessidade das águas, Jesus fala: quem tem sede, venha a mim e beba. Como resultado disto, você vai ser cheio do Espírito Santo de Deus, e a sua vida não vai mais ser a mesma. Você vai se tornar a cada dia mais parecido com Jesus, porque esta é a obra do Espírito Santo, nos envolver com a palavra, nos envolver com a glória, para que nossas vidas sejam transformadas. Amém, queridos? Em resumo, era isso que Jesus estava dizendo. Eu falo em resumo porque tem muito mais coisa que a gente não tem como entender tudo o que envolve a obra de Deus na nossa vida. Um dia, lá na glória, talvez Ele nos mostre tudo. Mas o importante é que naquele dia nós vamos ver a face do nosso amado Salvador. Amém?